Vamos dar um título a esta mensagem e esta mensagem, o título que vai ter é Fugir. Realmente estamos numa época em que não devemos fugir das coisas, das situações, mas realmente há coisas que nós devemos fugir. E é disso que eu vos quero falar. Realmente há coisas por qual nós temos que lutar. Lutar mesmo, porque se não o fizermos, nós não vamos ter. E então, assim sendo, se nós desejamos que alguma bênção esteja na nossa vida, ou se conserva na nossa vida, ou venha para nós, nós temos que lutar por ela, orar por ela, confessá-la todos os dias. Mesmo quando aos nossos olhos isso parece completamente impossível. Aos nossos olhos nós vemos e, não, isto não vai resultar, não vai dar. Recebemos toda a informação em relação a isso, mas nós temos que conservar a nossa fé e a nossa confiança em Deus. Porque é muito importante uma coisa, nós percebermos que tudo o que vai acontecer na nossa vida, quando nós entregamos realmente a nossa vida a Jesus, a partir daí tudo o que vai acontecer é a mão de Deus. Lembro-me de uma vez Deus me começar a mostrar algumas coisas que aconteceram comigo e Ele mostrava, viste como é que foi? Foi sobrenatural, não foi o que aconteceu? Eu disse, pois, é assim que eu opero. Portanto, tem de haver desejo da nossa parte que o sobrenatural da parte de Deus aconteça na nossa vida. Porque o diabo vai tentar trazer tudo o que ele puder para nos mandar abaixo. Para dizer que não é possível, não funciona, não dá. Mas nós temos que conservar a nossa fé e a nossa confiança em Deus. Agora vai ser assim, vai ser assado, vai ser... Ouça, eu dou glórias a Deus, eu dou glórias a Deus e dou glórias a Deus. A última palavra em tudo é sempre de Deus, não é dos homens. Glória a Deus por isso. Glória a Deus. Quando um médico diz não é possível, você vai morrer, não foi Deus que disse isso. Não foi Deus que disse isso, foi o homem que disse isso. Então, se a última palavra é de Deus, você pode orar, você pode buscar o Senhor, você pode mudar aquelas palavras, aquele relatório e mudá-lo a seu favor em tudo. Mas você tem que continuar a acreditar em Deus e não em tudo o que acontece à sua volta, em tudo o que lhe dizem. Porque se você começar a dar ouvidos a toda a informação que chega até si, vai ser complicado. Mas o título de hoje fala de fugir. Fugir de quê? Vamos abrir em Gênesis 39, 6. Eu vou-vos contar um pouco sobre este homem, para nós termos uma visão de tudo o que aconteceu até chegar a este ponto que eu vou começar a ler. De que homem estamos a falar? Estamos a falar de José. Quem é José? Filho de Jacó. Ele é neto de Isaac, bisneto de Abraão. Então, este homem é descendência direta de Abraão, descendente da promessa de Deus. E toda a intenção de Deus é conservar o seu povo em paz e abençoar o seu povo. E aqui é que há algumas coisas que começam a acontecer. Há coisas que às vezes acontecem na vida dos homens e nas mulheres de Deus que não há, que eu acho que acontece algumas vezes, eu acho que é a maioria das vezes, que não é segundo a vontade deles. Mas eu preferia que fosse assim, eu preferia que fosse assado. Pois, mas Deus é que sabe. Deus é que sabe como é que vai fazer. Deus é que sabe como é que vai moldar todas as coisas para que possa acontecer. Não é por acaso
que os discípulos foram escolhidos por Jesus. E ele próprio disse a eles: não fostes vós que lhe escolheste a mim, eu vos escolhi a vós. Deus sabe o que é que está a fazer. Sabe o que é que está a agarrar e a fazer com que tudo se possa alinhar ao plano de Deus. Então, nas nossas vidas, em cada um de nós, nós acreditamos nisto. Mas porquê o título Fugir? Eu já lá vou, mas antes disso eu vou contar quem é este José. José, portanto, filho de Jacó, o último dos filhos, depois viria a nascer outro depois dele, mas isso só mais tarde. Ele, este filho, era muito amado por Jacó e ele tinha mais 12 irmãos, e os 12 irmãos, ou antes, ele tinha mais 11 irmãos, e ele era muito amado do pai, e os outros tinham ciúmes dele. E por causa desses ciúmes, trouxe problemas à vida dele. O que é que aconteceu? Ele foi vendido, foi mandado para dentro de um buraco, foi vendido pelos irmãos aos egípcios. Antes, ele não foi vendido aos egípcios, ele foi vendido a alguém que lá passava, e eu peço desculpa, mas eu não sei quem é, o nome deles, mas eu posso-vos dizer, ele foi vendido, eu peço desculpa. Ele foi vendido a ismaelitas. E depois os ismaelitas levaram-no para o Egito e foi vendido no Egito. Portanto, o que é que aconteceu? Ele foi levado e foi comprado como escravo, foi vendido como escravo e comprado como escravo. E foi para a casa de Potifar, um dos comandantes do faraó, do rei, da altura, no Egito. E é impressionante que, como Deus era com ele, em tudo o que ele fazia era abençoado. E não foi por acaso que o dono reparou nisso. E quando reparou nisso, agarrou, meteu-lo à frente de toda a casa. Porque ele viu que na mão dele tudo funcionava. Tudo dava. Tudo funcionava. Tudo, mesmo aquilo que não funcionava começava a funcionar. Então ele agarrou e decidiu metê-lo sobre gerente sobre tudo. E então ele era gerente na casa do seu senhor. Mas quando tudo começa a correr bem, é algo que o diabo tenta vir para destruir este homem. E é isto que vamos ler, o que é que aconteceu. E deixou tudo o que tinha, portanto, eu disse Gênesis 39, 6. E deixou tudo o que tinha na mão de José, de maneira que nada sabia do que estava com ele, a não ser do pão de que comia. E José era formoso de aparência e formoso à vista. Versículo 7. E aconteceu que depois destas coisas, que a mulher do seu senhor pôs os olhos em José e disse: deita-te comigo. Porém ele recusou e disse à mulher do seu senhor: eis que o meu senhor não sabe do que há em casa comigo. E entregou na minha mão tudo quanto tem. Ninguém há maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porquanto tu és sua mulher. Como, pois, faria eu tamanho mal e pecaria contra Deus? Ele sabia que se deitasse com ela, ele não só estaria a trair a confiança do seu Senhor, mas também estaria a pecar contra Deus. Versículo 10. E aconteceu que, falando ela cada dia a José, e não lhe dando ele ouvidos para deitar-se com ela e estar com ela, sucedeu que certo dia que veio a casa para fazer o seu serviço e nenhum dos da casa estavam ali.
Ela lhe pegou pela sua veste, dizendo: deita-te comigo. E ele deixou a sua veste na mão dela e fugiu e saiu para fora. E é aqui que eu quero chegar. Ela era uma mulher que estava a convidar para se deitar com ele. Ele era um homem. E ele disse que não. Mas todos os dias ela dizia a mesma coisa. Todos os dias. Todos os dias. E ouçam, e o pecado é assim. É todos os dias. Vocês todos os dias são confrontados com coisas que você pode fazer ou não pode fazer. Não, você é confrontado com situações em que você pode agarrar, não, será assim, será assado, será... Como é que... Não, não faz mal, é só desta vez. Ele todos os dias. E é impressionante, e é aqui que realmente ele fugiu. Porquê que ele fugiu? Porque senão, se ele não fugisse, ele era tentado realmente a deitar-se com ela. E então ele fugiu para não se deitar com ela. Claro que isto não lhe serviu de nada, ele não se deitou com ela, fugiu, mas as vestes dele ficaram na mão dela, ela gritou, os outros servos vieram e ela disse que ele tentara violar a ela. Ele foi preso e foi para a prisão. Claro que depois isto tinha toda a mão de Deus e às vezes a gente não, nas más situações, às vezes nós não vemos a mão de Deus. E o que é que aconteceu depois? Ele esteve na prisão e Deus, a um dado tempo, o tempo em que Deus sabia que tinha que ser, ele levou ao faraó e ele foi posto como primeiro-ministro sobre todo o Egito. Mas ele fugiu. É aqui que eu quero. Você já fugiu de alguma circunstância? Já fugiu de, às vezes, você ser confrontado com situações que o levariam a pecar? Ou você não fugiu? Eu não estou, nem quero, por favor, julgar ninguém. Eu só quero fazê-lo pensar. Porque às vezes nós podemos estar a passar por situações em que não faz mal. Por exemplo, um homem tem uma colega no trabalho. Pronto, e às vezes brincam. Falar, conversar, brincar, tem maldade. Não tem maldade nenhuma, não tem problema nenhum. Mas quando há uma conversa em que já há troca de olhares, em que as piadas já são diferentes, já são de querer alguma coisa, quer de um lado ou quer do outro, já estão a pecar. É nessas alturas que você tem que fugir. Tem que fugir desse relacionamento. Tem que fugir dessa circunstância. Ouça, eu converso muito com a minha esposa em relação a tudo. Eu não escondo nada a ela. E lembro-me de uma vez eu estar durante a noite, uma circunstância, e então ia receber um sítio que estava aberto até mais tarde. E estava lá uma moça, que costumava lá estar, que falava comigo. E realmente era ela muito simpática. E eu cheguei a falar com ela uma vez ou outra. E eu contei à minha esposa, olha, está lá uma moça assim, e às vezes eu falo com ela. E minha esposa disse, vê bem. Quando ela disse aquilo, eu fiquei a pensar. Realmente, posso eu poder estar a ser enrolado numa circunstância em que eu não me estou a perceber? Eu vou-te contar uma coisa que aconteceu com Davi. Davi era um homem de guerra, era um rei, ele ia para batalhas e chegou uma altura que ele não foi e ficou em casa.
E ele ia ao palácio, à varanda do palácio, e porque o palácio era bastante alto, ele conseguia ver as casas mais abaixo. E uma das mulheres dos seus guerreiros estava a tomar banho. E via-se, porque ela estava no topo da casa e ele conseguia vê-la. E ela, pelos vistos, era muito bonita. Mesmo a nível de corpo e tudo, muito bonita. Eu não acredito que Davi tivesse pecado só porque a viu uma vez, mas ele todos os dias a via. Começou a nascer. Ele podia ter fugido, mas ele não fugiu. Ele queria ver. E por causa disso ele veio a pecar, o rei Davi. Para acabar a minha história que eu tinha começado, quando a minha esposa disse aquilo, e eu realmente comecei a reparar que realmente havia outra coisa que eu não me estava a perceber. E realmente o tempo, embora já fosse pouco, mas reduzi ainda mais o tempo que parava lá e só ia lá estritamente e unicamente. Na altura até bebia café e ia lá beber café, deixei de ir. Eu estava a fugir para que não acontecesse nada. Nós temos de ter cuidado na nossa vida em todas as coisas. Nós temos que fugir de circunstâncias que nos podem levar a pecar, que nos podem levar a errar. Às vezes somos levados por circunstâncias de colegas, somos levados por circunstâncias de família, somos levados por circunstâncias em que nós não dizemos, então e agora? Ouça, de todos os sítios onde eu estive, onde realmente eu vi que estava perto a acontecer algo que eu não queria, eu sempre orei a Deus e pedindo ajuda a Ele, e Ele de todas me livrou. Eu não quero de forma alguma desobedecer a Deus. Eu quero agradar-lhe em tudo, mas para isso nós temos de ter cuidado como andamos na terra. Por isso é que disse, sereis astutos como as serpentes e simples como as pombas. Porquê? Porque assim fazendo, nós andamos nesta terra com cuidado. Realmente, o mesmo disse Deus a Caim, que o pecado jazia à porta, que o pecado estava à porta, cabia a ele dominá-lo. Mas caso você não consiga dominar, é melhor fugir. Exatamente como José fez. Fugiu para que ele não fosse tentado, porque o corpo dele estava a ser tentado para pecar. E ele não queria pecar contra o seu Senhor, contra o seu Deus. Fugiu. Agora você pode se lembrar de quantas coisas. Você pode se lembrar daquele negócio que você estava para fazer e naquele negócio chegaram ao pé de si, pronto, olha, o negócio é seu, mas você vai ter que me dar isto. E isso é certo o que está a ser feito. Você vai estar a comprar uma pessoa para que o negócio possa vir para a sua mão. Isso é certo perante os homens. Isso é certo principalmente perante Deus. E você vai me dizer, mas se não for assim, pois se não for assim, vai ser com Deus. Você tem que se habituar a depender dele. Um homem, vi isto um pouco de um filme cristão que existe aí. Eu não posso precisar o título desse filme, mas acho que é Corajosos o nome dele. E nesse filme aparece um homem que trabalhava numa fábrica e o patrão e o encarregado chamam-no e diz, temos visto o seu trabalho, gostamos muito do seu trabalho e queremos que você se torne um encarregado de uma determinada área dentro da fábrica. E ele começou com os olhos a brilhar, isso iria significar mais ordenado, mais responsabilidade também, mas principalmente mais ordenado, o que era uma bênção para a família. Mas tem um senão. Você está aqui estes papéis com esta listagem,
Você vai restar tudo o que entra e que sai, mas estes produtos você não vai restar. Você vai pôr de lado sem registro. Vai ficar dentro da empresa sem registro. E o que era sorriso, de repente, tornou-se em tristeza. O homem, o patrão, queria que ele pecasse, que ele errasse. Ah, mas é um patrão. Mas ele não seria só errar perante os homens, mas estaria a pecar contra o próprio Deus. Ele foi para casa, contou à esposa. Ele estava muito triste. Estava muito triste porque ele não iria desonrar o seu próprio Deus. E a mulher disse, deixa estar, Deus vai fazer, arranjar outra, há de nos dar outro trabalho para nós podermos viver, Deus fará qualquer coisa. E ele foi para o trabalho, o patrão mandou-o chamar outra vez, e ele sentou-se lá e depois perguntou-lhe, então, você já decidiu? Ele baixou os olhos e disse, eu peço desculpa, mas eu não posso fazer o que o Senhor me está a pedir, portanto eu não posso aceitar esse cargo. Eu estaria a desonrar o meu próprio Deus. E ele, o patrão, olhou para ele e disse assim, se eu não o fizer, eu despeço. E o homem de olhos baixos continuou dizendo, eu peço desculpa, mas eu não posso. O patrão olhou para o encarregado geral olhou para o patrão e sorriram os dois. O patrão levantou-se e este homem, como o patrão se levantou, levantou-se também. O patrão estende a mão para ele e disse, parabéns, o lugar é seu. E ele ficou a olhar para ele sem perceber nada do que estava a acontecer. E o patrão olhou para ele e disse, nós precisamos de um homem íntegro, confiável, para este lugar. E eu já estava a perder as esperanças, porque todos faziam aquilo que eu estava a pedir. E você, mesmo com o risco de perder o emprego, você disse que não faria. Portanto, o lugar é seu. Eu não quero que faça nada de ilegal. Eu só queria ver o que é que você cedia. O lugar é seu. Ele saiu dali, telefonou para a esposa a chorar, e a esposa do outro lado a chorar e a dizer, pronto, deixa estar, não há problema nenhum, a gente há de arranjar outro emprego, há de arranjar outra coisa. E ele a dizer, cala-te, cala-te. E eu, cala-te porquê? Então, porque o emprego é meu, o lugar é meu, vamos ter aumento de ordenado, vamos ter tudo. Deus é bom. Mas ele teve o lugar porque ele foi íntegro. Ele teve o lugar porque ele não pecou perante o seu Deus. Às vezes na nossa vida nós somos confrontados com circunstâncias que nos leva a dizer, não, se você fizer assim, se você fechar os olhos, se você deixar passar esta parte, aquela parte, pronto, tudo vai ser diferente. E a minha pergunta é, e o seu Deus? No meio de tudo isso, e o seu Deus? Como é que fica? Por isso o título da lição, há alturas que mais vale fugir do que deixar-se ficar no lugar e pecar contra Deus. Só se alguma vez for confrontado com uma circunstância em que realmente lhe pedem para fazer algo que não é certo, você lembre-se a quem é que você serve, de quem é que você é filho, antes de fazer seja o que for. E então todas as suas ações vão ser as corretas. Mesmo que para isso custe o seu lugar, o seu trabalho, tudo. Porque o teste está a vir à sua vida para ver se você é de Deus ou não.
Ou só se deixa-se corromper como o mundo se deixa corromper? Você pode dizer, mas se eu não fizer isto, eu estou e depois, até e depois. Eu depois, eu sou-lhe sincero, eu não sei. Eu sei é que se você honrar a Deus, Deus o honrará a si. Isso eu sei. E lhe dará o que for melhor. Você pode estar a pensar num monte de coisas. Pode pensar naquele assunto que está a haver no trabalho. Pode pensar naquele assunto que está a haver na igreja. Pode pensar naquele assunto que está a acontecer em tantos lados na sua vida, na escola. Realmente, aquela colega com que você fala. E você diz, mas não há maldade. Mas que é da sua parte e da parte dela. Você tem que ter cuidado como anda nesta vida. Porque se não tiver cuidado, o pecado vai apanhá-lo e vai o levar bem abaixo. Assim como levou a Davi. Ele foi apanhado pelo pecado e deixou e cedeu e pecou contra os homens e contra Deus. E por causa disso, vai ser a morte de toda a sua família. Você entende que servir a Deus é muito mais do que ir a uma igreja, cantar uns coros, bater palmas, orar com todos os irmãos. Não, é muito mais. É servi-lo do coração. Tudo. Mesmo com o risco da própria vida. Isso é que é andar com Deus. Porque você, assim fazendo, está a honrar a Ele, a dizer-lhe a Ele, não, haja o que houver. Eu não quero pecar contra ti. Eu não quero fazer o que é errado. Haja o que houver. Haja. Então, que circunstância onde nós estamos agora? O que é que está a acontecer na nossa? Eu quero que nós vamos abrir em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 5:21. Primeira Tessalonicenses, portanto no Novo Testamento. Primeira Tessalonicenses 5:21. Então em 1 Tessalonicenses 5:21 diz aqui: Primeira Tessalonicenses 5:21. Onde é que fica Tessalonicenses? Olha, para a vossa informação, fica antes de Timóteo, antes de Hebreus, Colossenses, Filipenses, depois de Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses 5:21. E diz aqui: examinai tudo, retende o bem, abstendo-vos de toda a aparência do mal, fugindo de toda a aparência do mal. Abstendo-se, deixar de ter alguma coisa. Fugir de toda a aparência do mal. O mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e em todo o vosso espírito, alma e corpo. Sejam
plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. O fiel é o que o chama, o qual também o fará. Você entende? Que Deus nos chama a nós para sermos irrepreensíveis. Como é que isso vai ser possível, pensa você? Com o seu andar com Deus. Vai ser. Com o seu orar constantemente a Ele. Às vezes você vai ser posto em circunstâncias que é complicado. Perante a justiça portuguesa, eu quero-vos mostrar e falar sobre algo que aconteceu comigo. Perante a justiça portuguesa, eu, na minha profissão, eu estava a trabalhar e eu apanhei um indivíduo que tinha objetos furtados num determinado sítio e levei-o detido. Na altura eu não fui ouvido, eu fui levado detido. A GNR pensou, na altura, e pensou bem, não é? Porque eu não disse nada. Houve aqui algo entre a minha culpa e principalmente minha culpa, porque eu não falei com eles. Eles pensaram que eu tinha visto ele entrar dentro do estabelecimento, furtar e sair de lá, e depois o apanhei. Mas não foi isso que aconteceu, eu não o tinha visto. Mas eu tinha apanhado. Tudo foi para tribunal e quando chegou a tribunal, antes de ir a tribunal, eu fui ouvido e eu não dizia que tinha visto. Porque eu não queria mentir. E então a senhora que me estava a ouvir ficou a olhar para mim. Então, mas se você não ouviu, como é que o trazem aqui a tribunal? E tudo mais. E ela abanava a cabeça e eu pensava, para mim, isto vai ser complicado. Este tribunal vai ser complicado. Naquela altura, a justiça portuguesa estava a passar uma fase que era difícil. Os tribunais levavam muito tempo mesmo. E neste caso, este tribunal, esta pessoa em causa, ele faltou a vários tribunais, foi adiado várias vezes, uma vez por não ter juízo, outra vez por ele próprio, por não estar presente e tal. E então, 9 anos. Durante 9 anos eu andei a orar por este tribunal, dizendo, Senhor, ajuda-me, porque eu não vou mentir em tribunal. Eu não vou mentir em tribunal. Até que chegou um dia em que fomos todos chamados para dentro do tribunal. Portanto, eu fui para o lugar das testemunhas, que é um lugar à parte, fora da audiência do tribunal. Estávamos lá, à espera, e de repente chega o escrivão e diz-nos, olha, podem todos ir para casa. Eu disse, desculpe, mas para casa? Então, não é preciso serem ouvidos para nada, porque ele confessou tudo. Glória a Deus. Glória a Deus que Deus me livrou. Glória a Deus porque Ele me livrou. Mas Deus sabia que eu não ia mentir. É que eu poderia mentir perante os homens, mas mentiria eu perante Deus? Todos nós, de uma forma ou de outra, todos os dias são confrontados com situações em que temos de decidir andar com Deus ou não andar com Deus. Pecar contra Ele ou não pecar contra Ele. E por isso eu vos digo, fujam. Fujam das circunstâncias. Vocês podem ser levados a pecar contra Deus. Fujam.
para que não pequem perante o Altíssimo. Fujam para que conservais plenamente irrepreensíveis para a vinda do Senhor Jesus.